Boa tarde. Estou novamente aqui com a companhia de César Oliveira, no Rio de Janeiro. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Santiago de Compostela, na Espanha, ao fim da minha jornada, acompanhado de minha mulher, de cerca de 210 quilômetros, 210,11 quilômetros, começando em Barcelos, em Portugal, e chegando até a Catedral de Santiago de Compostela. Antes de mais nada, César, a sua saúde. Para você também, saúde. Para mim ainda está cedo. Estou aqui no restaurante, um hotel muito agradável, e estou brindando você e todos os nossos amigos aí no Brasil. E realmente a nossa viagem foi um grande êxito. Agora nós partimos Bom, para a França e ficamos lá alguns dias, depois vamos para a Inglaterra para rever alguns amigos e finalmente estaremos de volta aos Estados Unidos no dia 12 de outubro e com pretensões ainda de, em breve, retornar ao Brasil. Mas hoje, especificamente, César, eu gostaria de falar não da jornada do El Camino de Santiago, mas da cidade de Santiago de Compostela. E eu digo a você para me interromper a qualquer momento que você quiser com as suas perguntas, suas indagações, porque eu não quero ficar monopolizando a nossa conversa. ok. E a cidade de Santiago de Compostela é uma das mais ricas em tradição no mundo, em tradição, em beleza, em arquitetura. É uma cidade que tem uma história de muita luta. Segundo a tradição, no século IX da nossa era, um ermitão descobriu um antigo túmulo romano e nesse túmulo estariam depositados os ossos do apóstolo Tiago, ou James, como ficou conhecido na língua inglesa, porque é curioso, todas as duas versões vêm do mesmo nome, judeu Jacó. Seguiu por um caminho para dar até James, em inglês, e por outro caminho para dar em Tiago, em espanhol, em português e em outras línguas latinas. A autoridade eclesiástica do local asseverou que eram os ossos do apóstolo Tiago. O rei da época mandou construir um túmulo de maior grandiosidade, comemorando, e aí iniciou-se a tradição das peregrinações do mundo inteiro. E essa região aqui, a Galícia, que, aliás, já pertenceu a Portugal, ela tem também uma tradição de luta naquela ocasião entre cristãos e muçulmanos. Ela, no Sim. século seguinte, a suposta descoberta desses ossos, ela foi arrasada pelos muçulmanos, foi reconstruída, e hoje é essa mistura de estilos arquitetônicos os mais variados possíveis. E olha, César, eu posso me gabar de ter estado num enorme número de cidades na Europa e ter visto coisas maravilhosas. Mas eu vou dizer a você o seguinte: eu nunca vi nada como o centro da cidade de Santiago de Compostela. Uma área imensa, toda ela é arquitetura antiga, misturando estilos góticos, barrocos, lá o que você queira, românico, tudo, calçadas de pedra, uma área imensa, e ao alto, coroando tudo, a fantástica Catedral de Santiago É realmente linda. E você fica esmagado também pelo número de turistas, peregrinos, se você quiser, do mundo inteiro. Eu nunca vi, eu estive, hoje é sábado, nós estivemos ontem à noite, sexta-feira, jantando fora, num restaurante ao lado da catedral. Eu nunca vi uma aglomeração humana como a que eu vi ontem à noite em Santiago de Compostela. E ao longo da nossa peregrinação, que começou em Barcelos, em Portugal, nós encontramos gente de todos os lugares do mundo. Inclusive, como eu disse a você, eu nunca notei digamos, uma conjuntura religiosa. Eu nunca me vi exposto a nenhuma, a sofrer nenhuma pressão de nenhuma fé, seja do lado cristão, muçulmano, budista, o que seja. Eu vi pessoas que acreditam, tenham todas as fés, faziam esta peregrinação num clima de imensa cordialidade. Encontramos pessoas originárias de 34 países diferentes. Encontramos, por exemplo, um turco
presumivelmente muçulmano, uma chinesa de Taiwan, talvez uma budista, e nunca encontrei ninguém. Encontramos um frade franciscano de Nova York liderando uma comitiva de mulheres da cidade de Nova York, e também da parte dele, ele conversou conosco, mas não fez nenhuma referência religiosa. Quer dizer, é um fenômeno aberto a todas as religiões, mas sem aquela pressão religiosa da parte de quem quer que seja. E Acabou virando uma coisa turística, né? é uma coisa que essa tradição da peregrinação de Santiago de Compostela começou já naquela época, atraindo os fiéis daquela época, e aos poucos foi se espalhando pelo mundo. E hoje você encontra gente da Austrália, da Nova Zelândia, como eu já falei, da Turquia, de Taiwan, do Japão, da China continental, praticamente todos os países europeus, dentro da Noruega, da Finlândia, da Suécia. Inclusive, uma coisa curiosa é que nas sagas nórdicas, deixa eu ver aqui, eu tenho até nas sagas nórdicas fala-se da torre de Jacó, que o que você pode ver no topo da Catedral de Santiago de Compostela, referindo-se especificamente à terra da Galícia, que era, naquela ocasião, conhecida pelos romanos como Finisterra, era o fim da terra, não existia mais nada além desta região. Aliás, deixa eu fazer uma correção. É uma coisa turística, mas para alguns, embora não seja religioso, é uma atitude espiritual, né? Sem dúvida nenhuma, uma atitude espiritual, sem conotação, sem pressão religiosa de nenhuma parte, é um sentimento, é uma experiência religiosa que você acaba sendo um participante dela, mesmo sem envolvido, né? nenhuma religião. Acho que tem uma mística, um clima. Eu fiz um livro para a Mauad Editora há algumas décadas, em que o autor narrava a peregrinação dele, mas ele fez o caminho completo, cruzando a Europa. Há diversos caminhos, né? Você pode começar em Portugal, você pode começar na França, e pode começar até na própria Espanha, mas o ideal é você começar fora da Espanha e entrar, então, no território espanhol. E ontem nós estivemos dentro da Catedral de Santiago de Compostela, e três coisas muito curiosas lá. Em primeiro, há uma imensa fila para ver o túmulo de Santiago, supostamente onde estão os ossos de Santiago, do apóstolo Tiago. Então, as pessoas se movem ali respeitosamente. Minha mulher até tirou uma foto, eles não impedem que você tire foto. Supostamente, repito, ali estão os ossos do apóstolo Tiago. E depois você continua andando e passa por um lugar onde há uma coisa até curiosa, onde há um guarda, um segurança do local, e ele está ali especificamente para impedir que as pessoas tirem fotos da estátua, da suposta estátua do apóstolo Tiago. E as pessoas podem, porém, abraçar essa estátua. Eu não abracei a estátua, mas eu vi outras pessoas na minha frente. Uma senhora, por exemplo, foi lá e respeitosamente abraçou. Uma atitude mais religiosa, com certeza. A pessoa que tem realmente uma crença maior foi lá, abraçou a estátua, e o guarda, quando eu comecei a conversar, troquei algumas palavras com ele, e o guarda viu que eu era brasileiro, o guarda simplesmente piscou o olho para mim, César, e disse: "Isto é como o carnaval no Rio de Janeiro." Que ótimo. O vigilante ali da catedral não tem muito respeito pelas pessoas que passam ali e abraçam a estátua do apóstolo Tiago. Para ele, aquilo é uma ficção. Foi a ideia que me causou. Foi a hipótese com que eu fiquei. E há também na catedral um turíbulo. O turíbulo, você sabe, é aquele instrumento em que, nas missas católicas, os padres fazem espargir incenso. Intenso. Eles
misturam e movem de um lado para o outro para que dali saia o incenso. E há nessa Catedral de Santiago de Compostela um turíbulo, que, aliás, é muito curioso, porque aqui eles chamam o turíbulo de botafumeiro, o que, aliás, é uma palavra que define muito melhor, digamos, a ação do que a palavra turíbulo. É um botafumeiro, isto é, um botafumo, uma coisa que serve para espalhar fumo. Aham. E ele tem simplesmente 1,60 m, 1,65 m de altura Caramba! e pesa 80 quilos. E é movido por 4 sacerdotes de cada lado, ao tal 8 sacerdotes que estão ali com aquelas cordas imensas, senão o turíbulo não se moveria. E eles, então, movem o turíbulo de um lado para o outro, e eles vão com um tal impulso que, ao fim, o turíbulo viaja a uma velocidade que chega a 80 quilômetros por hora. É uma coisa verdadeiramente espantosa, é uma das muitas curiosidades que você vê aqui na Catedral de Santiago de Compostela. Muito interessante. Agora, além do caminho de Santiago, tem também o caminho do mar, né? Bom, foram 2 caminhos, né? Eu fiz o É. Caminho do Mar, uma história no Rio de Janeiro, como você foi o editor, e, por curiosidade, do mesmo ano, alguns meses depois, estou fazendo o Caminho de Santiago, uma história que não tem nada a ver com a do Caminho do Mar, mas é também uma caminhada, é uma peregrinação. Você e Down são dois andarilhos, né? E corredores. Então, é normal. Eu tenho conversado, inclusive, com pessoas que praticam corrida no Rio de Janeiro. Ainda ontem eu conversei com o Luiz Augusto Veloso, que você deve conhecer, foi Sim. presidente do Flamengo e também participa do movimento de corridas. E Ex-dono do Jornal dos Esportes. foi exatamente, era da família que era proprietária do Jornal do Esporte, e eu estava dizendo a ele algo que eu já tinha dito a você, é que realmente recomendo às pessoas que estejam bem preparadas fisicamente, porque a empreitada não é brincadeira. Inclusive, eu estou até agora, há 2 dias, nós chegamos aqui na sexta-feira, na quinta-feira à noite, hoje é sexta-feira, e há 2 dias eu estou andando só de sandálias, porque tem Bolha no pé. bolhas nos pés, né? É. E elas são praticamente inevitáveis, mas o meu grande medo, que era de sofrer alguma entorse, porque o terreno é muito áspero, o terreno é perigoso, e eu já falei, eu recomendo que as pessoas não procurem fazer de bicicleta nem a cavalo. Você precisa ter muito cuidado em certos trechos do terreno. Legal. E foram quantos dias? 3 dias? Nós começamos, se não me engano, no dia. Foram 10 dias. Nós começamos no dia 10 ou 11, não me lembro bem exatamente, mas ao todo foram 10 dias de caminhada diária, né? Você caminha de manhã. O único dia que teve um trecho mais curto foi o trecho que nós fomos para Pontevedra, também na Galícia. E esse dia nós tivemos tempo para fazer alguns passeios turísticos pela cidade. Nos outros dias, nós praticamente caminhamos de manhã ao fim da tarde, então era o tempo de chegar no hotel, tomar um banho, jantar e se preparar para o dia seguinte. E esse trecho que vocês fizeram também é marcado por aquelas conchas no chão? O trecho é todo marcado por contas e com setas. Mesmo assim, as setas dizendo Caminho de Santiago. Outra coisa que eu observei já ao Luiz Augusto Veloso é que você encontra Caminho de Santiago escrito Caminho de Santiago em português, Caminho de Santiago e Caminho de Santiago com N com tio em espanhol. E eu já até também me referi ao fato de que aqui na Galícia fala-se uma mistura de idiomas, o galego e o espanhol, e o galego é muito parecido, uma mistura com o português, né? O galego é uma mistura do espanhol com o português, é muito parecido com o português. Provavelmente por conta ainda do fato da Galícia ter sido parte de Portugal, né? A Galícia era administrada, era uma região espanhola. Quando Portugal e a Espanha pertenciam a um único reino, era uma região deste reino que era administrada por Portugal. Depois ficou durante 4 anos, de fato, pertencente a Portugal, depois passou, então, a pertencer à Espanha, mas ainda há, até hoje, uma certa resistência. Nós já encontramos, pelo meio do caminho, dizeres assim, falando independência,
a Espanha pisa na Galícia, aqueles têm um certo ressentimento do poder central espanhol, como, por exemplo, existe também em Barcelona, né, entre os catalães. Barcelona, exatamente. Mas, em suma, César, se você tiver mais alguma outra curiosidade, estou aqui para satisfazê-la e, basicamente, dizer o seguinte: eu recomendo a qualquer pessoa, de qualquer fé ou sem fé, que faça este caminho de Santiago. Eu recomendo especialmente que faça saindo de Portugal. Você saindo da cidade do Porto, por exemplo, você tem duas alternativas, tem dois caminhos. Você tem o caminho pelo litoral e o caminho pelo interior. Nós fizemos o caminho pelo interior. Dizem que, no início, pelo menos, o caminho pelo interior é mais aprazível, porque para atingir... Aliás, nos dois casos, tanto o caminho do interior quanto o caminho pelo litoral, você saindo da cidade do Porto, você tem que atravessar uma área industrial. E, portanto, até para nós, o que nós fizemos foi, para evitar essa área industrial, que não dá muito prazer, nós saímos um pouco mais ao norte, saímos da cidade de Barcelos. É uma viagem muito cômoda, num trem muito bom, você pode fazer 52 minutos, e dali para frente você realmente está em comunhão com a natureza. Você só vai atravessar trilhas que lembram, em muitos lugares, as trilhas da Floresta da Tijuca, por exemplo, né? Meio a musgos, aquela vegetação, até a umidade que você sente, lembra muito a umidade que você encontra na Floresta da Tijuca. E é uma grande aventura em que você conhece e conversa com pessoas dos lugares mais distantes, mais incríveis do mundo. É uma coisa que eu recomendo muito. E existem mapas para guiar os peregrinos? Existem mapas, você tem, aliás, eu não estou aqui com ele no momento, mas você tem mapas, você tem uma orientação, e outra coisa que eu também já contei ao Luiz Augusto Veloso, no fim, na catedral, você tem o que ele chama a sua credencial, uma espécie de passaporte carimbada oficialmente, e você ganha um diploma que vem com o seu nome em latim. Vou botar na minha parede. Aliás, eles me deram duas folhas de papel, uma toda ela escrita em latim, que eu nem tive tempo de demorar para ler, e a outra menor, em que aparecia lá o meu nome, e outra com o nome da minha mulher, e um canudo em que nós fizemos essa verdadeira relíquia, que nós agora vamos botar na parede, em nossa casa, e na hora de pagar, fomos atendidos por uma cidadã de Manaus, no Amazonas. Ora, Amazonense. meu pai era amazonense. Minha família do meu pai era toda amazonense. Então, A gente descobriu que provavelmente meu avô paterno estudou em Coimbra. E aí agora a gente está investigando se ele seria português ou manauara mesmo. Vamos ver o que acontece. inclusive, eu estou no processo de adquirir nacionalidade espanhola através do meu avô espanhol. Já estou com 86 anos, não vou ter muitos anos pela frente para usar, mas não custa nada ter Mas com uma a disposição nacionalidade. para andar isso tudo e nadar diariamente, a vida esportiva dá mais longevidade, né, Zé? A vida esportiva ajuda muito. Mas então agora, diga, César. Eu fico brincando com a minha geriatra, dizendo para ela, acabei de fazer 71, né? Mas eu faço ginástica e joguei basquete desde 12 anos de idade, quando baixinho podia jogar basquete. Naquele tempo eu era alto, né? E eu tenho certeza de que o corpo envelhece, mas esquece de avisar a cabeça, É verdade, porque a cabeça não para, né? A exato. cabeça está sempre, a cabeça não perde o preparo físico. É isso. Então é isso, César, muito obrigado pela sua presença. Daqui nós vamos partir para a França, depois a Inglaterra, Estados Unidos, e daqui a algum tempo, se Deus quiser, estaremos outra vez no Brasil. Seria legal se você pudesse fazer, Zé, ao longo desse caminho, uma coisa que a gente conversou outro dia pelo e-mail, fazer lives através do Instagram, ao vivo, porque aí as pessoas ficam sabendo que você entrou. Se você vir alguma coisa interessante no meio do caminho, você pode abrir o seu celular no Instagram na hora e fazer uma transmissão ao vivo. As pessoas que te seguem recebem informação na hora de que você está ao vivo. Ótimo. Olha, eu outro dia botei uma mensagem no Instagram, botei também uma mensagem em Facebook e também no @Brasil Copa 70 e no @Bernec Inácio, que são os sites que eu tenho em Twitter.
mas eu sou um pouco ruim de tecnologia. Não sei. Vou tentar fazer postagens ao vivo no Instagram. Vou procurar me aprimorar. Tá Tá bom? certo. Tá, um abraço para você, César. Uma boa viagem para vocês, divirtam-se. Obrigado. Fiquem Tchau. com Deus. Um abraço. Outro, tchau.